Ser ou não ser, Luzia, eis a questão. Você sabe qual é o fóssil humano mais antigo encontrado até o momento no Brasil? Não. Você não sabe? Então vem comigo, que é tempo de estudar. Tijuca, Andaraí, Grajaú, Maracanã, Jacarepaguá, Irajá, Paquetá. Parece rap do Bochecha, né? Mas não, são bairros do Rio que têm nomes indígenas. Por que, apesar desses nomes indígenas, em nossa cidade, sabemos tão pouco desses povos? Quando Cabral chegou a estas terras em 1500, encontrou por aqui 3 milhões de habitantes no Novo Mundo. Esses mais de 3 milhões de habitantes falavam 1.300 idiomas diferentes. Nossa! Então é errado a gente falar no índio. Existiam vários índios e vários grupos. Esses grupos indígenas chamavam a terra de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. O primeiro contato entre portugueses e indígenas foi de estranheza, mas foi pacífico. Galera, chega aqui. Vamos viajar. Imagina o índio nu, sem pelo, com colares coloridos, com penas, com os lábios furados e ossos nesses lábios furados, e os portugueses totalmente vestidos. Que encontro louco, não é? Então foi estranheza de parte a parte. Os europeus desconheciam a cultura indígena, então concluíram de maneira apressada e preconceituosa que aqueles povos não tinham nem lei, nem rei, nem tecnologia, nem religião. É claro que os índios tinham conhecimentos, fabricavam ferramentas, instrumentos musicais, sabiam quais as ervas consumir para curarem determinadas doenças, que plantas eram comestíveis ou não. Mas é claro, os portugueses não valorizavam isso, viam esse conhecimento como inferior. E quanto à religião, quanto à fé, eles não eram cristãos como os europeus, mas nem por isso deixavam de ter suas crenças. Inclusive, os indígenas tinham diversos deuses que se manifestavam através das forças da natureza. Um dos mais conhecidos era Tupã, o deus do trovão. Por que você não entendeu? Bom, você não entendeu o quê? Você não entendeu que, sem a ajuda dos indígenas, os portugueses não saberiam que remédios usar contra as doenças locais, que plantas eram ou não comestíveis? Foi isso que você não entendeu? É isso aí. Sabe a mandioca? Pois é. Em algumas regiões, a mandioca é conhecida como aipim. Ah, é? Era chamada, inclusive, pelos portugueses de pão dos trópicos. Quê? Pão dos trópicos. Era a base da alimentação indígena. Os grandes grupos indígenas eram os G, os Caraíba, os Arawak e os Tupi. Como os portugueses se localizavam mais no litoral do que em outras partes do Brasil, eles tiveram contato com os tupis. Esse contato foi tão forte e tão vivo que elementos dessa língua permanecem até hoje no nosso idioma. É preciso que a gente tenha na cabeça que boa parte dos grupos indígenas era nômade ou seminômade. O que quer dizer isso? Como eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, sempre que os alimentos acabavam, eles tinham que se mudar para outro lugar para continuar sustentando suas tribos. A agricultura se limitava apenas a alguns gêneros alimentícios de primeira necessidade, ou seja, a mandioca, que era a base da alimentação, como já disse. Bom, as sociedades indígenas eram, no geral, igualitárias. Não havia diferença entre ricos e pobres. O trabalho era dividido por toda a tribo entre sexo e idade. Os indígenas brasileiros não conheciam a metalurgia, ou seja, não utilizavam metais como ferro, bronze, para fazerem armas e ferramentas, e também desconheciam as armas de fogo. A fé indígena tinha vários deuses, e muitos desses deuses, como já disse, se manifestavam através das forças da natureza. Os ancestrais, os parentes mortos, também eram muito importantes, porque eles cuidavam da proteção da tribo. Não é isso? Isso! As principais lideranças indígenas eram, primeira, o pajé. O pajé era o sacerdote da tribo. Era o responsável por colocar os vivos em contato com os mortos. E também era o médico, pois buscava curas para as diversas doenças que apareciam. É mais ou menos, por exemplo, a relação que temos hoje com os médicos e, para quem é religioso, com o padre, com o pastor, enfim. O cacique, que em língua tupi era chamado de Morubixaba, Quê? Morubixaba,
era o líder político, em geral, o guerreiro mais forte e mais valoroso da tribo. Os Tupi viviam no litoral. Eita, vamos lá, de novo. Os Tupi viviam no litoral da América do Sul, do território que hoje é a Venezuela, até o Rio da Prata. Uma aldeia Tupi tinha entre 500 e 750 habitantes. Os Tupi plantavam milho, abacaxi, amendoim, batata doce Mandioca! Isso aí, mandioca. Existem muitas fontes históricas sobre os tupis, porque além do contato com os portugueses, eles tinham contato com outros povos que deixaram fontes escritas sobre eles. Os povos indígenas, como eu já disse, eram totalmente diferentes uns dos outros. Não é porque eram índios que todos se davam bem, todos se gostavam. Existiam guerras entre eles, e a guerra para os tupis era algo ritual. Servia para vingar parentes mortos ou para impor o poder de um grupo sobre o outro. No meio dessas guerras, quando um prisioneiro era capturado, ele era morto em frente a toda a aldeia. Seu corpo era cortado em pedaços, esses pedaços eram cozidos, e aí, depois, ele alimentava toda a tribo. É mesmo? É isso mesmo. A tribo inteira comia parte do corpo daquele prisioneiro. Caramba! Que nojo, cara. Cara, por que essa cara de nojo? Era um hábito cultural diferente do seu. Muito provavelmente, algumas coisas que você faz também são estranhas para outros povos. Mandou. Bom, quando a tribo se alimentava de partes desse prisioneiro, eles acreditavam que a coragem e a bravura dele iriam ser transmitidas através dos pedaços de seus corpos. Não se comiam covardes. Inacreditável. Ser morto desta forma era uma grande honra. Não preciso dizer que esse hábito indígena chocava demais os costumes europeus. Boa parte dos grupos indígenas brasileiros existentes até hoje se encontram em número bastante reduzido. Eles estão em terras demarcadas pelo governo federal. Infelizmente, esses grupos indígenas estão muito ameaçados, porque madeireiros, roceiros, caçadores têm interesse na exploração destas terras. Muitas vezes ocorrem conflitos que levam à morte de vários indígenas. Você se lembra como eu comecei esse programa? Não. Não? Então vamos lá. Ser ou não ser, Luzia, eis a questão. Você sabe qual é o fóssil humano mais antigo encontrado até o momento no Brasil? Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil até o momento. Ele foi achado em 1974, na região de Minas Gerais. Era uma mulher, né? Por isso o nome Luzia. Mas é importante lembrar que isso aqui é uma brincadeira, né? O fóssil de Luzia não se parecia nada com esse aqui. Isso aqui foi só pra gente ilustrar. Inclusive, pergunta pro seu professor como teriam chegado os primeiros habitantes aqui no Brasil. Vale lembrar que eles não eram parecidos em nada com os grupos indígenas atuais. E nesse tempo de estudar, a gente viu que quando os portugueses chegaram aqui, os grupos indígenas dominavam essa terra, e eram mais de 3 milhões de pessoas. Eram grupos diversos que nos legaram boa parte de suas tradições e culturas. É importante a gente ter em mente que os poucos povos indígenas existentes hoje estão ameaçados em nosso país. E aí, pessoal, tá gostando do nosso programa? Então vai lá nas redes sociais da Multirio, no portal da Multirio, que tem muito mais conteúdo para você. Curte, compartilha, comenta, isso ajuda a gente. Você já curtiu? Sim. Valeu! A gente se vê numa outra história. Sabe a mandioca? Pois é. Os Tupi viviam no litoral. Eita, vamos lá, de novo. 3, 2, 1, gravando. Os Tupi plantavam. Mostra como foi você. Mostra pra câmera, vai. Ficou horrível, né? Cara, me ajuda aí, então. Gravando.
Você se lembra como eu comecei esse programa? Peraí, desculpa. Vamos de novo. Falei. Eu falei errado. Aí